dia, companheiros. Saírem agora aqui do hospital. Será que passa aqui? Se calhar passa. Passa. Cagar a moto toda com um bocadito de água. Ai, não há de ser nada. E vocês podem já perguntar: oh Turtle, foste ao hospital, está tudo bem? Está tudo, como ao aço. Vim ao hospital, mas é como eu digo, vim tentar arranjar uma explicação plausível junto da minha psicóloga, o porquê de me ter dado na cabeça eu ter comprado uma segunda moto. Claro que eu não vos vou dar aqui a resposta que ela me deu, mas basicamente eu já vos disse que toda a gente devia ter um psicólogo, assim como a semelhança tipo de um médico de família. O psicólogo acho que devia fazer parte de qualquer agregado familiar. Não estou a dizer que nem pode, não é ético. Por exemplo, eu ter um psicólogo e a minha esposa ter o mesmo psicólogo, atenção, isso não é ético. A psicóloga põe-nos logo à vontade nesse sentido, que é: oh, meu amigo, eu não atendo a sua esposa tem que escolher outro psicólogo para falar. Porque basicamente, eu não sei se algum de vocês já foi um psicólogo, mas basicamente somos só nós a falar. O psicólogo depois faz lá uns rematezitos lá pelo meio e tal, e no fim dá uma conclusãozita. Poderá dar-vos alguns exercícios ou alguns trabalhos para vocês fazerem, sempre no contexto de trabalhar aquilo que vocês precisam mais de trabalhar no contexto psicológico, ou aquele trabalho tem um fundamento para vocês tentarem perceber algo em vocês que não está bem, ou que está bem, ou que naquele momento fazia sentido, agora neste momento não fará. Ou seja, é assim uma coisa. Eu gosto de vir ao psicólogo, neste caso é psicóloga. A gente dá ali duas letras, basicamente é falar. Ela vai rabiscando ou se rabiscando, como vocês lhe preferirem, vai tirando os seus apontamentos e mediante depois as próprias conclusões dela, diz, olha, você agora se quiser marque daqui a meio anito, ou se quiser marque daqui a um anito, ou marque quando você vir que tem alguma necessidade de vir falar. Basicamente é assim que funciona. E é como eu disse, eu tive essa necessidade de tentar perceber, ou de ter como é que eu ia dizer, consciencializar-me do que é que poderia ter levado a esta situação. Isto tem várias explicações. O cérebro humano passa vários processos, não é? Durante a sua existência, existem aqui vários químicos influenciadores, tanto no cérebro masculino como no feminino,
que atuarão de formas diferentes, tanto no sexo feminino como no sexo masculino, ou seja, ambos influenciam de formas completamente diferentes, onde as mulheres poderão procurar determinadas coisas e os homens poderão procurar outras determinadas coisas. Isto assim, muito resumidamente, basicamente é isso. É quando a gente quer uma coisa do qual não tem necessidade de ter, mas que nos faz sentir bem ter aquele objeto, aquele brinquedo, aquela excentricidade, porque aquilo acaba por ser, aquilo é uma excentricidade. Qualquer moto acima de determinada cilindrada, acaba por ser, é uma excentricidade. Só se for o teu único meio de locomoção, aí poderei não chamar excentricidade. Caso contrário, ter 2 carros, ter 2 motas, ter um avião, um helicóptero, isso já é tudo excentricidades, não é? Claro que as excentricidades pagam-se, não saem, não caem do céu, como é óbvio, e a gente tem que trabalhar para elas. Como eu já disse aí noutros vídeos, isto foi falado, também é preciso ter, entre aspas, alguém do nosso lado que compreenda um bocadinho determinados processos da nossa vida, não é? Que eu não vou estar aqui a falar em público, e que realmente nos apoie, porque vê que vai ser uma mais-valia. Uma mais-valia em quê? Para aqui, para vocês perguntam. Então já tinhas a Strom, a Suzuki A-V-Strom, que é grande máquina. E é dentro do segmento, é das melhores máquinas que pode existir. Por 15.000 euros acho que não há melhor. Agora isto é como tudo, uma pessoa, e tanto é que eu já disse aqui num vídeo que uma das situações, se eu comprasse aquela moto, a Kawasaki a Z900RS, seria se não me desfizesse da Suzuki. Esse era o ponto número 1, senão também não avançava com nada. A minha esposa foi compreensiva, foi atenciosa, de vez em quando nós precisamos destas excentricidades para sair um bocadinho fora das nossas rotinas do dia a dia, ou seja, para que nos dê outro input ou outro impulso, outra motivação para realmente a gente dizer, não, uma pessoa trabalha, mas trabalha com um propósito, e não é só para andar a pagar contas, como eu já estou farto de dizer, e é para ter um propósito na vida, que é a gente poder se desfrutar. A gente trabalha, dá o nosso melhor, empenha-se, muitas das vezes sacrifica. A verdade é esta, passamos mais tempo no trabalho do que propriamente em casa e com a nossa família. E estas excentricidades são exatamente para isso, para nos aproximar mais, para termos algo em comum que nos motive a sair das rotinas. É isso que eu acho.
A minha esposa, inclusive, neste momento, tem um hábito de, antes de sair de casa, ver se a Kawasaki está direitinha no sítio dela. Pá, coisa que com a V-Strom isso não acontecia. Pá, tivesse ela como tivesse, era a V-Strom, estava lá, estava porreirinha, só eu é que me preocupava praticamente com a V-Strom. Neste momento não, neste momento eu sinto que foi uma escolha mais dela até que minha, a Kawasaki, e até por ter sido uma escolha mais dela, ela tem uma maior afinidade com a própria moto. Inclusive ela constou-se, ela, entre aspas, desabafou comigo que, devido àquela moto lhe trazer tanto prazer, que até estaria na disponibilidade de tirar a própria carta de moto. Pá, são estas coisas que determinadas situações nos despertam e nos fazem ficar mais realizados. Estas ditas loucuras, e eu penso que são estas pequenas loucuras calculadas e pensadas, que por vezes a gente precisa na nossa vida para sair das ditas rotinas e do cotidiano. Porque até o meu filho, eu levei o meu filho a dar uma volta, pá, ele ficou louco com a moto, ele ficou maravilhado com a moto. Eu fiz a apresentação no Cais de Gaia com alguns amigos e conhecidos. Pá, pessoal, claro que também não iam estar a dizer mal, mas só que a Kawasaki é uma moto que chama muito mais a atenção, que é muito mais, pá, sei lá, eu tive ali num espaço de 1 hora, 1 hora e meia, 2 horas no máximo que eu tive lá no Cais de Gaia, a ver uns copetes de vinho do Porto, de pessoas a abordar-me por causa da moto, até em vídeo vieram mostrar, olha, eu tenho uma igual em Inglaterra, mas só que a frente é diferente, opá, e as pessoas ali a andar à volta dela, a tirar fotografias e tudo. É uma moto que apela à vista e que chama a atenção. Opá, e foi exatamente isso que a minha esposa também notou na moto. De vez em quando há algo que nos chama para determinadas coisas. Pá, a gente não tem explicação para elas, sente, é algo que se sente. E eu ia comprar uma moto que até nem me iria dizer nada, que seria a BMW, mas eu andava à procura de uma moto naked desportiva. Pá, mas estas decisões é como eu digo, pá, levo a minha esposa, faço questão de ter a minha esposa, a minha família, o meu filho, gosto de ter o parecer de todos. Opá, e ainda bem que assim foi. Comprei ali uma máquina que a tendência da moto vai ser, ou seja, como já me comentaram, é uma moto que tem tendência a envelhecer, mas a envelhecer bem, ou seja, a tendência vai ser a valorizar, porque é uma neoclássica moderna. Opá, e eu estou fascinado com a moto. Já disse inclusive lá aos meus colegas de trabalho que me mandaram, que são meus subscritores, que iriam ver a moto lá no trabalho, mas eu já respondi, pá, infelizmente eu não vou levar aquela moto para o trabalho. O sítio, o local onde eu trabalho é um local muito agressivo a nível de poeiras e tudo mais. Para quem segue aí o canal já sabe do que é que eu estou a falar. Aquilo é mesmo muito agreste, é pós de sucatas, é pós de cal, e depois aquilo tudo com um bocadinho com contacto de água, aquilo dá cabo de pinturas. Vocês, só para terem uma noção, por exemplo, eu levei estes 3 dias a moto para
para o trabalho, eu sei que pá, hoje já não pode ser, porque amanhã já vem chuva, mas no mais tardar ao final de uma semana eu tenho que dar uma enxaguadela à moto, porque senão a pó que ela apanha, e eu não sei a que tipo de pó, mas é pó nocivo, que vai estragar a pintura de certeza, eu tenho que ir a lavar, se quero ter as coisas minimamente estimadas. E agora estar a levar a Kawasaki para lá, nem pensar, meus amigos, nem pensar. Podemos combinar um copito ou um cafezito em qualquer lado e eu ir mostrar a moto. Agora levar a moto para o trabalho, esqueçam, porque acho que o amor àquela moto é maior da minha mulher do que o meu. Se acontecesse alguma coisa a esta, ela ainda era capaz de Astrome, ela ainda era capaz de levar na boa. Agora, se acontecer alguma coisa à Kawasaki, eu acho que ela me vai bater. Eu acho que vou chegar todo pisado ao trabalho. Tenho quase a certeza, companheiros. Por isso, assim um bocado em tom de brincadeira, é verdade, fui ao psicólogo, opá, fui tentar perceber algumas coisas que se estão a passar, pá, inclusive esta situação de querer comprar a moto. Claro que já tinha feito, entre aspas, não é a geneira, a decisão de comprar a moto antes de ir ao psicólogo, como é óbvio, opá, mas não estou nada arrependido. Muito pelo contrário, a moto simplesmente traz-me um sorriso de orelha a orelha. Aquele motor de 4 cilindros, opa, é uma coisa abismal, abismal, abismal. E depois é uma moto que eu não estaria à espera de pá, que fosse tão confortável. É mesmo confortável a dois, e fazem-se passeios, pá, muito prazerosos. É só isso que eu tenho-vos a dizer, ok, companheiros? Super satisfeito, super contente com a moto, e vai ser outra coisa, vai ser daquelas motas que eu não me vejo a desfazer assim à semelhança da Suzuki. Ok, companheiros? Espero que tenham gostado do vídeo, foi aqui um desabafo. Façam um grande like, subscrevam, muito obrigado por seguirem o canal e até um próximo vídeo.